Muito obrigado, muito obrigado. Um prazer estar de volta aqui. Tive a oportunidade de estar aqui no comecinho, né, quando estava inaugurando o prédio. Conto com essa alegria de conhecer o pastor Gilberto já há uns bons anos e ver o resultado do trabalho que está acontecendo. Falando daquilo que nos traz hoje, né, em relação ao Fonte, eu estou com essa ideia desde o começo, aí, junto com o Evandro, vi ela nascer, é uma coisa que estava no meu coração também, então apoiei. Ele sempre fala essa história, né, que pensou que ouviu um não, ouviu um vamos. Hoje estou como membro do conselho e o que eu quero fazer com vocês aqui essa noite é perguntar qual que é o seu papel em tudo isso. E para que você entenda o seu papel, você tem que entender o seu momento. Vocês acabaram de ouvir aqui um currículo, né? Paulo Oliveira, blá, 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 blá. Focado um pouquinho na minha história com o mercado financeiro, né? O currículo mais expandido, ele vai dizer que eu entrei em engenharia na Escola Politécnica da USP, achei que eu ia ser engenheiro. Depois de um ano de básico da engenharia, estava detestando, resolvi fazer física. Naquela época, dava para poder fazer o vestibular e levar as duas faculdades. Então, entrei em física, na USP também, e fui levando os dois, achei bem mais legal a física. E aí, uma história longa, quando eu fui terminando o curso, havia uma grande crise no mercado de trabalho do Brasil, eram os anos 80, e não tinha nem estágio, para você ter uma ideia. Na Poli, não tinha placa de estágio. E aí uma professora de mecânica dos solos me parou no meio de uma prova e falou assim: olha, a segunda maior projetista do Brasil está procurando um estagiário e eu vou indicar você. Eu fiquei meio assim, falei, uau, até perdi a concentração da prova, pensando assim, caiu do céu, né? Falei, vou fazer esse estágio. Fui fazer estágio de mecânica dos solos e ela, para quem conhece São Paulo, ela ficava ali numa travessa da Paulista e eu tinha amigos, vários amigos, que trabalhavam no mercado financeiro. A gente trabalhava junto, almoçava, ia lá e aqui. Conheci um banco, o Banco Francês e Brasileiro, que na época era o BFB, era um grande banco, né? Eu não sabia nada disso, eu não entendia nada de mercado financeiro. E um dos meus amigos, que era da igreja também, ele foi efetivado lá na posição dele sobre uma vaga de estágio no banco. Aí ele falou, você não quer? Eu falei, não quero. Ele falou, mas todo mundo quer. Não sou todo mundo. Eu não quero. Trabalhar em banco, bater coisa. Para mim, banco era o caixa. Mexendo com dinheiro, fazer burocracia. Eu quero ser engenheiro civil e trabalhar no mato, e mecânica dos solos, então, estradas, pontes, barragens. Maravilha. Estava bem onde eu estava. E ele me convidou e eu falei, não. É uma história comprida. Passou um mês, eu encontrei com ele na rua em São Paulo. O que aqui em Brasília seria mais difícil, porque é difícil encontrar alguém na rua aqui em Brasília, né? Mas em São Paulo também não é tão fácil assim, né? No meio de uma avenida lá, nada a ver onde eu moro, onde ele mora, nos cruzamos, e ele disse, Paulo, está indo embora agora essa semana, todo mundo é da Poli, que era uma verdade, o mercado financeiro contratava muito politécnico. E ele me balançou ali, porque estava uma crise mesmo, né? Na época tinha na Paulista uma lanchonete que chamava O Engenheiro que Virou Suco. Eu conheci, inclusive, ele. Quando o cara não conseguia, montou um negócio. Estava assim a crise. E eu vi o pessoal insatisfeito. Então eu pensei, Deus, se for a tua vontade, eu vou falar com o meu chefe. Se ele falar que é legal, eu vou aceitar esse convite. Orei assim, segunda-feira cheguei lá na empresa, meu chefe me chama na sala. Paulo, nós estamos abrindo um birô de informática. É uma outra empresa. Eu mexia muito com computação, porque a mecânica dos solos usa muito modelagem. E naquela época a computação era grande porte, IBM. Então programava lá, eu sabia mexer na programação e tal. Falei, vamos montar um birô de informática e procurando alguém para poder ser efetivado, escolhemos você. Então você vai virar agora funcionário, vai aumentar o salário e vai trabalhar com computação. E eu ia falar do banco.
Aí eu falei, bom, o cara me deu um emprego. Aí eu não disse nada, eu ia falar, ele falou, não, antes de você falar alguma coisa, eu queria te dar um conselho. Não aceite. Continuei olhando para a cara dele e falou, isso não é engenharia, isso é computação. E eu acho que você não nasceu para isso. Estou vendo você aqui, tudo que você faz, pensa e tal. Acho que você não nasceu para isso. Então, fica tranquilo, a engenharia é vasta, tem várias áreas aí, a crise passa, vai surgir outra oportunidade que não essa. Não aceite, mas se você quiser, a vaga é sua. Aí eu falei, olha, eu não vou aceitar e eu tenho outra vaga lá. Para mim está dada a resposta, fui trabalhar no banco. Então você vê que não foi uma coisa muito planejada, né? E entrei no banco, isso foi em 1984, 83 para 84. Trabalhar com sistemas, trabalhar com produção. E 2 anos depois, em 1986, abre no Brasil a Bolsa de Derivativos, a BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros. Ninguém entendia aquele assunto, mas envolvia muita matemática. E me perguntaram, você não quer ver isso aí? Eu fui para isso, e em pouco tempo eu me tornei um operador de mesa no mercado de ouro, depois de câmbio, depois o chefe da mesa do banco, depois diretor de tesouraria. Não tinha ninguém na minha frente, e eu subi rápido. Virei diretor, e achei, é isso que Deus quer da minha vida. Um lembrete, em paralelo a tudo isso, cristão, membro de igreja, uma igreja que nós começamos exatamente em 1980, com 20 anos de idade, com um grupo de amigos, e eu era pastor de uma igreja. Ainda sou. Então tinha um conflito de ser pastor e de trabalhar no mercado. E naquela época todo mundo falava que o mercado é do diabo e você precisa dar a sua vida para Deus. Então eu tinha esse conflito de querer largar aquilo e tomar a igreja que estava crescendo, ocupava as madrugadas, complicado. E aí então eu entendi um processo de Deus que tem a ver com até que nós ouvimos falar aqui. A palavra assim eu guardei do que o deputado falou aqui. Vocação, propósito. Queria falar sobre isso com vocês aqui. Eu tenho uma frase que eu criei já há algum tempo, porque hoje eu sou presidente do Instituto Tela, que é um instituto de empreendedorismo cristão, que tem aqui em Brasília, e vocês auspiciam aqui o Tela, já vim algumas vezes falar sobre isso. O Casseb é o líder aqui do núcleo em Brasília, o Evandro, que eu também chamo de Evandro, participa juntamente, foi aí que tem todo o nosso relacionamento. Eu sou presidente do Instituto Tela, que é de empreendedorismo cristão, continuo pastor da igreja, e estou entendendo que a bivocação é um chamado de Deus para nós nesse momento aqui. Essa frase é assim, para estar no lugar certo, na hora certa, é preciso chegar antes. Todo mundo quer estar no lugar certo na hora certa. Mas para isso acontecer, você tem que chegar antes. Meu pai, que também foi pastor, mas depois de mim, ele contava uma história que aconteceu na igreja dele, de um homem que não tinha dinheiro para nada, estava sem condição de comprar comida, e fez uma oração a Deus: Deus, sua palavra garante que o justo não vai mendigar o pão, eu preciso da comida, minha família, como eu vou fazer? E ele sentiu Deus falando com ele, que ele tinha, já que era assim, ele tinha que ir para o supermercado e fazer a compra, que Deus ia dar o alimento. Ele teve aquela convicção de fé, foi para o supermercado e começou a fazer a compra. E aí, funciona assim com a nossa vida, pelo menos com a minha funciona mesmo assim. Deus falou, Deus vai fazer, glória a Deus, temos uma palavra, eu vou nessa palavra. Ele começou a fazer a compra e pensou: se Deus vai fazer a compra, eu vou encher de tudo que é de bom e do melhor, não só do que eu compraria se tivesse dinheiro. E encheu o carrinho de coisa. A hora que você está lá, agora vai. Aí vem a hora da verdade, que chama-se caixa. Entrou na fila do caixa, nada aconteceu. Não apareceu ninguém, o anjo não soprou, nada. Então ele vai andando na fila e pensando: meu Deus do céu, eu vou ter que colocar essa comida aí, não tem dinheiro. E quando ele estava a 2 passos de ser a próxima vez dele, ele falou: Deus, o Senhor desculpa a minha falta de fé, mas eu não vou passar essa vergonha. Então, desisto, eu que errei. Tirou o carrinho
Eu não sei aqui em Brasília, mas em São Paulo, o supermercado tem assim 20 caixas e tem 4 abertos. É assim também aqui? Então, do lado dele, tinha um caixa que estava fechado. Então, ele pegou o carrinho, estacionou ele no caixa fechado e foi saindo de fininho. E na hora que ele estava saindo, o supermercado, o falante, disse: senhores frequentadores, clientes, promoção. Primeira pessoa que for no caixa número tal, terá a sua compra paga pelo supermercado. E era o caixa onde ele tinha posto o carrinho. A mulher sentou, acendeu a luz, e estava assim, meio, o que está acontecendo? E a mulher: senhor, é o senhor, é o senhor. E as pessoas correndo, mas ele estava ali. Então, para estar no lugar certo, na hora certa, é preciso chegar antes. E o problema de chegar antes é que não é a hora certa. Então, qualquer empreendedor sabe quanto que custa timing. Você tem a ideia, está no lugar certo, as coisas não acontecem, você vai gastando dinheiro, vai gastando esforço, e as coisas não demoram, aí o cara fala amanhã vira semana que vem. Que desespero, eu vivo isso. Mas saber que é o lugar certo já é meio caminho andado. Que tem a ver isso com vocação? Quem é você? Quem sou eu? Se você olhar o meu currículo, quem sou eu? Eu sou esse jovem de engenharia, pastor, que foi trabalhar no mercado financeiro, que virou diretor de banco, que teve um relacionamento grande com o mercado financeiro. Em 89 eu fiz uma viagem internacional convidado pela Bolsa e conheci o diretor do Banco Central. E tornamos-nos muito amigos. Foi uma amizade que durou a vida inteira, ele já faleceu. E aí os diretores da CVM, e aí o pessoal da Febraban, aí comitês, tesouraria. Então eu fiquei uma turminha que realmente nos anos 90 fez uma bela diferença no Brasil, nos planos, nos pacotes, a gente que tudo se deu bem. Ficaram meus amigos, eu sou amigo deles até hoje. Foi uma viagem de relacionamento. Então, eu me tornei conselheiro de algumas coisas da Bolsa. Em 2003, pediram para que eu fosse formasse o comitê de ética da BMF. É uma história comprida, o mercado estava mudando de maneira de ser, tinha vários procedimentos que não eram éticos, e o presidente me chamou. Eu falei: mas escuta, por que eu? Porque se eu for contar minha vida inteira aqui não vai dar tempo, mas em 2000 Deus tinha me falado: sai e dedica-se para a igreja, que tinha crescido muito. E teve várias confirmações, várias coisas aconteceram. Eu saí. Eu estava já 2, 3 anos fora do mercado e recebo esse convite. Eu falei: por que eu? Chama alguém que está no dia a dia aí, né? E aí ele falou: olha, eu preciso de alguém que tenha ficha limpa, que nunca tenha acontecido nada em todos esses anos em que, quando eu operava no mercado, quem é de mercado deve entender isso, eu operava a minha conta da pessoa física, operava a conta do banco e a conta do cliente junto. Não existia compliance, essa palavra não existia. Não existia Chinese Wall. Existia, mas era na China. Então, bem antigo, inclusive. Então, era muito fácil, imagina. E pior, por conta da tecnologia, você só especificava a ordem no final do dia. Então chega no final do dia e diz: essa ordem é minha, essa ordem é do banco, essa ordem é do cliente. Então você imagina o que acontecia, o que as corretoras ofereciam. Então era um ambiente muito ruim, e eu nunca participei dessa. Eu posso até contar isso aí. Um dia eu estava lá operando, chefe da mesa, um amigo liga, uma corretora: você vai fazer o fim de semana? Vou para a igreja. Paulo, você vai todo fim de semana para a igreja? Vou. Você não assiste o jogo do Corinthians todo fim de semana? É bem pior. Não sei se vocês concordam. Mas sabe o que é bem pior? Porque eu falei isso para ele lá, o cara ficou assim: onde você tivesse essa ideia, né? Eu falei: você vai num jogo de futebol, metade torce para um time, metade para o outro, naquela época ainda era assim, e metade sai chateado, metade sai feliz. O que está feliz tem um outro jogo, vai perder, vai ficar chateado.
Se ganhar o campeonato inteiro, invicto, que é uma coisa dificílima, é uma grande alegria. Ano que vem tem outro campeonato. Você vai para a igreja, todo mundo torce para um time só. E a Bíblia fala que Jesus é vencedor, invencível e invicto. Nunca perde. Então eu prefiro lá ver o cara que nunca perde do que o Corinthians, mano. Ele falou, pá, você tem sempre suas tiradas aí. Meu convite é o seguinte, vai ter o GP de Fórmula 1 em Estoril, Portugal, agora no fim de semana. Era uma sexta-feira. Passo aí de helicóptero, pego você, vamos para o aeroporto, vamos para Portugal, assistimos o GP, passamos o fim de semana lá em Sintra, voltamos, segunda-feira de manhã está aqui de novo. Um fim de semana só. Vamos, está tudo pago. Falei, não, obrigado, não vou. Desliguei o telefone e o operador do meu lado estava me olhando assim. Você não vai? Falei, não. Posso ir? Eu falei, por que você acha que ele me fez esse convite? Vai custar lá os seus $10 mil por baixo. Mais. Que ele gosta de mim? Quem está pagando esse dinheiro? É ele, do bolso dele, ou é a corretora? O que o chefe dele está pensando acerca da nossa conta do banco nessa corretora? Isso chama-se ética, porque ele está te comprando. E se você for, não precisa voltar. Vai trabalhar em outro lugar. Então, o presidente da Bolsa, que conhece todos os detalhes, me acompanhava há 10, 15 anos lá, menos, era 10 anos na época, ele falou, você, tem que ser você. Então eu fui para o comitê de ética, é uma história de novo comprida, a Bolsa entrou num processo de desmutualização, que era fazer o IPO, eu dei uma proposta de como deveria ser feito isso, eles toparam, e aí criamos um programa que até hoje existe, um programa de qualificação operacional, que é o PQO, que criou os selos de certificação, que criou as corretoras por especialização, que criou a auditoria interna, que moveu aqui com o Banco Central, que criou a BSM, que é a supervisão da Bolsa. E eu fiz tudo isso aí. Foi um sucesso. Então me convidaram para ser vice-presidente da Bolsa. E eu me tornei vice-presidente da Bolsa, da B3 de hoje, né? Na época era BMF Bovespa. Aliás, a gente tinha aquela dúvida, qual que é o nome que vai dar quando juntou BMF com Bovespa. Contratamos uma empresa de branding maravilhosa para dizer o nome novo da Bolsa. Toda a Bolsa tinha X no nome. Então, gastou R$1 milhão e ele disse, o nome da Bolsa será BMF Bovespa. Falei, dinheiro bem gasto. Moral da história. Falei, cheguei no meu ponto aqui. Mas não era o meu ponto ainda não, porque tinha mais uma coisa que eles falaram aqui no currículo. Fui o CEO da Brain. Brain é Brasil Investimentos e Negócios. Foi uma organização de todo o mercado financeiro para transformar o Brasil num centro de negócios da América Latina. E São Paulo como hub de negócios da América Latina. Não tem uma Hong Kong da América Latina. E aí então eu conversei com todo aquele pessoal e os meus chefes eram os presidentes do Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Citibank, BTG Pactual, Santander, na época era HSBC, tinha uns 9, Votorantim. Eram 8 bancos, mais a Bolsa, a Febraban, a Ambima, pessoal de mercado. Conversei com essa turminha que era de altíssimo, primeiro escalão do mercado financeiro, ainda hoje. E pela Brain, saí viajando pelo mundo. Falei com os presidentes de Chile, Peru, México, Argentina e Colômbia, para fazer a integração. Banco Central, CVM desses países, com o BID, para fazer um programa de integração. E, obviamente, com meio time de Brasília aqui. Presidência, que na época era Dilma, e vários ministérios. Então andei, viajei um monte. Pensei, puxa, nunca imaginei que Deus teria isso para mim. Mas tudo isso é para chegar nesse momento da minha vida e pensar, tudo isso é para entender o papel do cristianismo e do empreendedorismo brasileiro. Porque em 2015, isso começou em 2010, foram 5 anos aí, 2014 foi o governo Dilma II. Vocês lembram, não preciso lembrar o que aconteceu em 2015. E o Brasil, que era
era o país da moda em 2010, virou o problema em 2015. Todo mundo ruim. O vice-presidente da Brain era o Joaquim Levy, que era um que acreditava no mercado, tanto é que virou ministro da Fazenda da Dilma e deu errado, como deu tudo errado. Então eu saí de tudo aquilo lá e pensei, não dá para consertar o país de cima para baixo. Só dá para consertar o país de baixo para cima. Das pessoas influenciando a sociedade, influenciando o governo. Então tem vários projetos nesse, o Tela é um deles. O que você tem a ver com isso? Porque quem é você, quem sou eu? O seu currículo diz quem você é. Mas o meu currículo, eu estou contando uma história, que eu estou com 65 anos. Então sou mais velho que a maioria esmagadora de vocês aqui. Qual seria o meu currículo com 20 anos? Aluno da Escola Politécnica de Física, pensando em ser físico. E com 30, e com 40, e com 50. Deus vai escrevendo essa história. Qual seria o currículo de Moisés com 20 anos? Filho da filha de Faraó. Bela posição. E com 40? Deserdou. Abandonou as riquezas do Egito para ir sofrer com seu povo. E descobriu que não valia a pena, porque nem o judeu acreditava nele. E com 60? Pastor em Midian. Achando que a vida dele era acabar lá cuidando daquelas ovelhas lá do Jetro. O tal. Que com 80, volta para o Egito. Como uma briga que ele não imaginava. E depois que ele ganhou a briga, ele pensou, consegui, descobriu que pior do que a briga era aguentar o povo. Que fez ele perder a chance de entrar na Terra Prometida. E ele era o homem mais manso do mundo. Em que momento está o seu currículo? Então, quem sou eu no currículo é a história. Quem sou eu na condição? Eu sou um incapaz. Eu sou um improvável. Eu sou um ninguém. Eu sou Paulo Oliveira. Uma das coisas que eu fiz na época da Bolsa foi abrir o escritório de Londres. E também abrir o escritório de Xangai. Quando abri o escritório de Londres, contratamos a gerente lá que ia ficar responsável pela Bolsa. E tem todo um protocolo, um dos quais é apresentar para a Embaixada Brasileira, para os embaixadores. Então fui lá na Embaixada Brasileira de Londres, que é a embaixada mais antiga, porque a Inglaterra foi o primeiro país que reconheceu o Brasil. E tinha um salãozão lá, agora mudou de prédio, mas continua, com foto de quadro a óleo, pintura a óleo, de todos os embaixadores do Brasil, desde 1822 até 2009, 10, aquela época. E aí, ficamos esperando o embaixador, ela ficou olhando. Ela falou, puxa vida, sua família é importante, hein? Eu falei, como assim? Ah, Oliveira, olha quantos Oliveiras. Ao longo de 200 anos de embaixadores. Eu falei, minha família só perde para a melhor família do Brasil, Silva, do presidente. Eu não sou ninguém, eu não tenho nome, eu não tenho herança, eu não tenho... Tem Deus na minha vida. Então, quem sou eu? Currículo é a sua história no momento que você está. Quem sou eu? Condição? Ninguém. Mas quem sou eu? Propósito. Quem sou eu que Deus quer usar? Que o seu currículo, ao longo do tempo, mostre cada vez mais a sua evolução da condição de nada para o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Como que essa transição acontece? E aí vem a palavra vocação. O que nos move da condição para o propósito é a vocação. Vocação, eu fiz o teste vocacional com 11 anos de idade e deu engenharia. Então eu resolvi ser engenheiro. O que é um teste vocacional? Um monte de perguntas, você responde. Gosta de fazer conta? Vai ser engenheiro. Gosta de escrever? Vai ser jornalista. Gosta de abrir sapos? Vai ser médico. Gosta de fazer nada? Não vou dizer o que vai ser. Ainda mais aqui em Brasília. Mas não é isso não. Porque vocação vem do latim vocatio, que quer dizer voz. Vocação é o que você ouve, é um chamado.
A sua vocação é um chamado. E esse chamado acontece ao longo do tempo. Então Deus foi me chamando, conforme Ele ia fazendo as coisas acontecer na minha vida, para eu entender o que Ele queria de mim. Você sabe a sua vocação? Para estar no lugar certo, na hora certa, é preciso chegar antes. Eu tenho 30 segundos, queria mostrar aqui alguns slides, né? Você concorda com essa frase, mais Brasil, menos Brasília? Aqui deve ser complicado esse negócio, né? Mais Brasil, menos Brasília. Essa frase deve ser boa para quem faz turismo, aqui uma companhia de turismo, né? Mais Brasil, menos Brasília, viagem. Eu não concordo com ela, não. Eu não concordo com essa frase. Porque ela está dizendo que Brasília não tem uma condição de fazer coisas muito maiores do que ela faz. E a vocação dessa cidade é muito maior do que ela entrega hoje. Vocês têm educação, formação, acesso. O que vocês estão fazendo com isso? Querer se aposentar com 50 anos? Subir o DAS? Você tem um chamado. Pense no seu chamado. E ele está no mundo dos negócios. Então, dá para colocar aqui o slide 11, acho que é? E acabou meu tempo. Não, acabou. Ele foi para o final. Acho que elas querem que eu acabe aqui, ó. Países com área acima de 5 milhões de quilômetros. Existem 11 países que tem. O Brasil é o 5º maior do mundo em área. Países com população acima de 150 milhões. Tem 11. O Brasil é o 6º maior país em população. Era o 5º, o ano passado o Paquistão nos ultrapassou. Aí, países com área está aí, vai lá para o próximo. Países com... ele foi para o PIB, 3º. Economia. O Brasil já foi a 5ª maior economia. Quando eu estava na Brain, inclusive. Hoje é a 8ª. E o outro é país com população. Quando você pergunta quantos países têm área, população e economia, entre os 10 maiores do mundo, só tem 3, que é aquele final glorioso: Brasil, China e Estados Unidos. Nós somos um país de muita oportunidade. Agora, precisamos ter pessoas. Se você olhar aqui, quantas horas você gasta na igreja? Você sabe essa estatística? Quantas horas uma pessoa gasta na igreja? Dos 25 aos 65 anos, assistindo o culto. 80 mil horas. Não, desculpe. Pois aí, 3 mil horas. Quanto gasta trabalhando? 80 mil. Onde você gasta o seu tempo? No trabalho. Marketplace. Então, a proposta é que você enriqueça para Deus. Descubra a sua vocação. E quando você fizer isso, você vai poder dar daquilo que Deus te deu, cumprir um propósito. E o que vocês vão ver esses dias aqui sobre generosidade, sobre filantropia, sobre mordomia, vai fazer sentido. Que Deus abençoe a vida de vocês e que no final da história o seu currículo espelhe a sua vocação no propósito de Deus.